Qual foi a pior coisa que você já fez a outra pessoa? Quando eu estava na quinta série, tive problemas sérios. Sofria bullying, não tinha amigos, estava acima do peso, meus pais brigavam constantemente, etc. Basicamente, a vida era uma merda. O único ponto brilhante em minha vida foi minha avó. Se eu tivesse pedido a ela para fazer qualquer coisa, ela teria feito. Eu era seu amor especial e ela me tratou de forma incrível. Por ser uma pessoa mais velha, ela não tinha emprego, ela não tinha conta em banco, então guardava todo o dinheiro na bolsa. Eu vi isso um dia, e um plano foi traçado. Na escola, eles faziam aquelas coisas idiotas de vendas para arrecadar dinheiro. A classe que arrecadasse mais dinheiro teria uma festa com pizza. Eu pensei, ei, se eu ajudar nossa classe a ganhar uma festa de pizza, talvez eles gostem de mim. Então, eu roubei mais de R$ 1.000 da minha avó que eu adorava, para impressionar um bando de alunos da quinta série que me odiavam. De alguma forma, a escola não questionou um aluno da quinta série gastando mais de R$ 1.000 em dinheiro. E não fez a mínima diferença. Ainda me zoavam. Minha avó se preocupou até a morte. No entanto, ela pensou que tinha perdido em algum lugar. Felizmente, meus pais ajudaram. Mas a mentira que eu contei para meus pais: encontrei uma pessoa rica que queria comprar calendários de bolso, caiu rapidamente. Eles nunca disseram a ela, mas isso me consumiu desde então. Quando eu digo que ela se preocupou até a morte, temo que sim. Em 3 anos, ela faleceu de complicações de uma cirurgia devido ao refluxo ácido que essencialmente dissolveu seu esôfago. Não sei se a preocupação causou isso, mas certamente não ajudou. Mesmo pensar nisso 30 anos depois só me consome por dentro. Era o dia do casamento do meu melhor amigo. Minha esposa e eu brigamos naquela manhã, mas decidimos comparecer à cerimônia do meu amigo de qualquer maneira. Nós dirigimos separados e depois que a cerimônia acabou, eu fui para casa. Após cerca de 30 minutos de viagem para casa, minha esposa me ligou e perguntou onde eu estava. Quando eu contei a ela, ela disse: Davi está parado aqui no vento gelado, se perguntando onde está seu melhor amigo, porque ele quer tirar algumas fotos com ele no dia do casamento. Eu me senti um lixo absoluto. Minha esposa tinha sido madura o suficiente para colocar nossa discordância mesquinha em espera para que pudéssemos apoiar meu amigo. Mas eu deixei isso levar o melhor de mim e o abandonei. Eu nunca me perdoei por isso. Contratei um cara que conheci no colégio para trabalhar para mim. As coisas não iam muito bem e depois de 6 meses tentando ajudá-lo em seu desempenho, finalmente despedi ele. Apesar de tudo, tínhamos nos tornado amigos, então decidimos sair de qualquer maneira. Ele tinha mencionado uma garota que ele era amigo e que ele estava tentando namorar. Eu me senti mal com a forma como as coisas correram com o trabalho, então decidi tentar ser seu braço direito. Eu dava algumas festas e sempre fazia questão de convidá-lo e fazer com que ele saísse o máximo possível para criar oportunidades para ele estar sozinho com essa garota. Ela e eu acabamos de celebrar nosso aniversário de casamento de 8 anos este ano. Éramos amigos de uma garota na faculdade. Ela meio que se juntou ao nosso grupo por meio de um amigo e era um pouco solitária, mas geralmente uma garota legal. Muito tímida, mas legal, e provavelmente fomos o destaque de seu ano de faculdade antes de ela desistir. Aproximei-me dela a ponto de ela me convidar para sair e dizer que gostava muito de ser minha amiga. Depois de alguns meses, o amigo que nos apresentou nos disse que ela era louca e tinha problemas mentais e tentou dormir com todo mundo e nós acreditamos nela e então começamos a ignorá-la. Acontece que ela tinha depressão, e por não estarmos mais com ela, ela acabou saindo com pessoas piores que a acolheram, provavelmente porque sabiam que ela estava desesperada. Olhando para trás, tenho certeza de que foi meu amigo que tentou dormir com ela e, quando ela o rejeitou, nos levou a transformá-la em um fantasma. Não ouvi muito sobre ela desde então. Eu sei por um amigo em comum que sua depressão piorou e paramos de falar com nosso outro amigo completamente porque ele se tornou um idiota mais tarde. Éramos jovens, mas não é desculpa. Prejudicamos gravemente a autoestima da garota e a colocamos no caminho errado por algo que deveríamos ter confirmado antes. Havia um garoto muito pobre na escola que usava óculos. Os óculos estavam colados. Ele não podia comprar novos. Estávamos jogando queimado e eu joguei a bola nele e quebrei seus óculos ainda mais, de forma que eles não poderiam mais ser consertados usando fita adesiva ou fios. Ele ficou sem óculos por um longo tempo. Eu nem sei se ele recebeu novos e se recebeu, quanto tempo demorou. Isso sempre me incomodou. Eu pensava sobre isso aqui e ali. 15 anos depois,
Encontrei com ele. Aproveitei aquele momento para revisitar o que aconteceu e disse a ele que sentia muito por isso. Ele achou engraçado e levou tudo na esportiva. Ele lembrou que eu tinha quebrado seus óculos na terceira série. Tive um ex-abusivo que não me deixava em paz depois que eu terminei com ele, me chamando, me ameaçando, tentando vir na minha casa, etc. Um dia disse chega. Eu trabalhava em um mercado onde o diretor da escola, ele ainda estava no ensino médio, aparecia e comprava um refrigerante, sabendo que a escola faria testes de drogas, e meu ex usando as ditas drogas, e sabendo que esses testes eram aleatórios e iriam atrapalhar a permanência dele na escola. Disse ao diretor que suspeitava que ele estava usando drogas e que recomendava um teste. Ele foi testado para drogas, e depois de ser confirmado perdeu sua bolsa para a faculdade. A família dele estava em um certo nível de pobreza, então eu sabia que os seus pais não teriam como pagar. Os textos e ameaças continuaram. Eu tinha o número direto dos pais dele, então usei o número para inscrevê-los em um monte de mensagens de spam, cotações de seguros, anúncios imobiliários, ofertas de ganhe dinheiro agora, trucas, tudo. Eu não poderia nem dizer a você em quantas coisas eu coloquei o número deles. Então me lembrei que nos feriados ele viajava para ver a família. Eu disse a quase todos os membros da família o que ele fez. Enviei os textos de ameaças, imagens de vigilância dele aparecendo na minha casa e, o mais importante, fotos dele usando drogas e os ferimentos que ele me causou. Ele viajou para lá, não sabendo disso, e imediatamente teve que voltar porque a família não queria mais nada com ele. Ele ainda tentava aparecer na minha casa. Eles sempre apareciam sempre que percebia que o carro dos meus pais não estava. Então, convenci meus pais a estacionar os carros em outra rua para que parecesse que eu era único em casa. Meu ex apareceu e foi recebido por meu pai apontando um revólver. Ele foi embora e nunca mais me incomodou. Moral da história: não manipule e bata em seu parceiro por 2 anos. Meu melhor amigo, cerca de 15 anos atrás, estava morando com seu irmão mais velho em uma casa velha. Na maioria das vezes, ele tratava meu amigo como um escravo de limpeza e, para muitas outras coisas, como cuidar de seu cultivo secreto. Mas isso é uma outra história. O irmão dele sempre me tratou como uma merda, e eu tentei evitá-lo o máximo possível, o que é difícil quando ele é traficante. Traficando em casa. Quando 2 homens invadiram a casa em uma noite em que seu irmão tinha saído, eles aplicaram spray de pimenta em meu amigo, e seu irmão, depois que voltou, mal parecia se importar. Quando ele abandonou o meu amigo em um parque, tive que dirigir 2 horas para buscá-lo. Eu me cansei desse cara, odiava a maneira como ele tratava seu único irmão, que às vezes o admirava e o amava muito. Na próxima vez que ele foi embora, usei uma chave que copiei do meu amigo e acabei pegando o cofre dele, arrastando-o escada abaixo e quebrei um pouco para assustá-lo. Funcionou tão bem porque esse cara presumiu que eu era fraco demais para mover o cofre, e meu amigo estava pirando, até que eu disse a ele o que eu fiz. Ele nunca disse a seu irmão, mas algumas semanas depois seu irmão se matou, pulando de um prédio alto. Meu amigo acabou me dizendo que não era minha culpa, mas às vezes me pergunto se é verdade. Quando adolescente, voltando do clube de xadrez, continuei lançando insultos e crueldades contra minha mãe até que ela parou o carro, começou a chorar e começou a dizer coisas como eu sou a pior, eu sou uma péssima mãe e não consigo fazer nada direito, esse tipo de coisa. Minha mãe era uma mãe solteira que trabalhava sustentando 2 filhos, tinha um trabalho estressante com falta de apreciação e aguentava uma pá de merda para então essa criança de outra e mimada vir reclamar para ela porque ele não conseguiu o que queria. Ela me chutou para fora do carro. Mas no momento em que ela chorou, eu queria me desculpar imediatamente. Mas não consegui porque não tive permissão para voltar. Voltei para casa me sentindo péssimo com o que tinha feito e, quando penso nisso, ainda choro e me sinto péssimo por isso, 2 décadas depois. Eu terminei com meu namorado de 5 anos do nada. Eu estava apaixonada, mas com medo de um compromisso de longo prazo. Eu tinha sido uma infiel que sempre ficava entediada com os relacionamentos eventualmente. E acho que entrei em pânico quando percebi que ainda estava feliz e que esse era um negócio real. Ele aceitou muito bem, não chorou ou implorou para que eu mudasse de ideia. Apenas disse: se é isso que você quer, eu entendo, eu só quero que você seja feliz. Ele não me assediou depois como todos os outros homens com quem eu saí. Silêncio completo. Alguns dias depois, percebi algo. Percebi que este homem realmente me amava. Ele colocou minha felicidade antes da dele.
embora eu honestamente não a merecesse. Acabei indo para a casa dele no meio da noite e entrando sorrateiramente como uma louca. O resto é história e estamos casados há 5 anos. Só descobri alguns anos depois que o dia em que terminei com ele foi o dia em que meu anel de noivado chegou pelo correio. Eu sei que não é tão ruim, mas eu ainda olho para meu marido às vezes e não posso acreditar que fiz isso com ele. Foi uma virada importante na minha vida. Ser abandonado por uma mulher e se vingar transando com sua melhor amiga, engravidá-la e fugir 3 meses depois, para encontrar uma ex com quem estou há 26 anos. Eu conheço meu filho e praticamente reconciliei as coisas ao longo dos anos, mas eu era um idiota total naquela época. Minha esposa e eu tínhamos um amigo que conhecíamos há anos. Ele era como um irmão para nós dois e o padrinho de nosso casamento. Bebemos e festejamos e nos divertíamos muito o tempo todo. Não reconhecemos os sinais antes, mas acabamos descobrindo que ele tinha um vício em analgésicos por causa do câncer que contraiu após retirar varetas de resfriamento durante a manutenção de uma usina nuclear. Eles não desligaram o reator por completo e ele foi atingido por um vapor radioativo. Avance 5 anos e a garota que ele está namorando acaba de revelar que ele era abusivo. Zangava-se e fazia coisas horríveis. Nós dois tentamos falar com ele e ele continuou negando. Finalmente dissemos tudo bem. Não podemos aturar esse comportamento e rompemos os laços. 2 semanas depois ele se matou. Overdose de heroína no banheiro. 1 semana antes ele ligou e eu não atendi o telefone. Serei para sempre assombrado por essa escolha. Eu falhei com ele em seu maior momento de necessidade e perdi alguém que eu amava muito por isso. Eu nunca vou me perdoar. Eu tinha cerca de 8 anos de idade. Brincava sozinha no parque local. Tinha uma corda com a qual, por alguma razão, pensei que poderia fazer uma corda bamba, então amarrei entre alguns postes. A próxima coisa que eu sei que alguém está gritando comigo. Há uma criança no chão e uma mulher em cima dela. Acontece que esse garoto bateu com a cabeça na corda e cortou o pescoço, obviamente sendo eu mesmo uma criança. Tendo alguém gritando comigo e vendo uma criança sangrando, eu fugi. Lembro-me da polícia vindo à minha casa mais tarde naquele dia, mas não me lembro bem dos detalhes do que foi dito. Eles trataram com meus pais e foi a última vez que me falaram. Alguns anos atrás, eu devia ter cerca de 27 anos. Eu estava no bar com alguns amigos, senti um toque no meu ombro e eles perguntaram se eu era o fulano, meu nome. É claro que confirmo e esse rapaz me explica o motivo dele ter uma cicatriz enorme e horrenda no pescoço é porque eu estupidamente deixei um barbante amarrado em um parquinho. Ele foi levado para o hospital, fez uma cirurgia e foi suturado e passou algumas semanas em observação enquanto seus pais pensavam que ele poderia morrer. Não foi meu momento de maior orgulho ouvir o que ele tinha passado por minha causa e, claro, em retrospectiva, provavelmente não foi uma boa ideia oferecer-lhe uma cerveja para pedir desculpas, mas eu já havia bebido algumas canecas até então. Eu e meus amigos deixamos o bar não muito tempo depois. Felizmente também porque descobri um dia depois que esse rapaz tinha se reunido com alguns amigos para pular em mim, o que eu realmente não o culparia pelo mal que eu lhe causei. Saiu com uma garota por cerca de 3 semanas antes de ela falar em casamento. Decidi deixá-la porque não estava nem perto de ser tão sério. Ela me emprestou R$ 400 para pagar o aluguel. Eu a deixei pagar meu aluguel antes de terminar com ela. 2 dias depois, ainda me sinto culpado. 10 anos depois, eu gostaria de retribuir, mais juros, e apresentar um sincero pedido de desculpas por me aproveitar dela, mas não tenho como entrar em contato com ela. Fui rude com uma garota do ensino médio. Não mexi com ela especificamente nem em nada, mas fiz um grande esforço para me certificar de que ela ficasse longe de mim e dos meus amigos, porque nenhum de nós gostava dela. Acontece que éramos as coisas mais próximas de amigos que ela tinha e ela tinha uma mãe verbalmente abusiva. Já se passaram 5 anos e agora ela se corta, trai todos os namorados, mente compulsivamente e está realmente indo por um caminho ruim. Sempre me pergunto se ela poderia ter levado uma vida normal se eu tivesse sido uma pessoa melhor no ensino médio e não a excluído dos meus amigos. Eu era muito jovem, então não sabia nada melhor, mas isso ainda não desculpa a maneira como a tratei. Eu diria que é a pior coisa que já fiz, embora não soubesse exatamente que as consequências de minhas ações na época acabariam sendo tão graves para ela. Dormi com um homem casado, em sua casa, na sua cama essa que ele compartilhava com sua esposa. Aconteceu enquanto ela estava fora da cidade visitando sua irmã. A foto do casamento deles foi ampliada e pendurada na parede da sala de estar. Eu nunca a conheci. Eu trabalhava com ele. Eu penso nela com frequência. Eu devo a ela grandes desculpas e nunca terei a oportunidade de dar isso a ela. Isso foi há mais de 30 anos.
a 3.000 quilômetros de onde moro agora, e nem me lembro do nome dele, muito menos do dela. Eu era extremamente jovem e ele um pouco mais velho, mas isso não é desculpa. Eu sabia o certo do errado. Um dos meus maiores arrependimentos de vida. Eu tinha provavelmente 10 ou 11 anos na festa de aniversário do meu amigo, e andava na sala de jogos com um monte de outras crianças. A menina que fazia aniversário ficava se esgueirando e enfiando as meias na minha cara, sendo sedutora ou engraçada, quem sabe. Mas eu estava ficando super irritado e finalmente coloquei o braço dela nas costas como tinha visto a polícia fazer em filmes e shows. Bem, acontece que existe uma técnica para isso e acabei deslocando o ombro dela e causando danos à articulação. Eu me senti horrível sobre isso na época e ainda me sinto.